Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós continuamos reunidos, nós aqui em Cachoeira Paulista, e você sabe Deus onde? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Apenas para que você saiba quem divide esse momento com você de oração, como a Ana Lúcia disse, sou o diácono permanente da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Lá, na nossa linda cidade, vivo o meu ministério diaconal, na paróquia de São Rafael Arcanjo, que por coincidência, hoje, começamos a nossa novena do nosso padroeiro, que será celebrado no próximo dia 29. Certamente, nossa paróquia em festa, a partir deste dia, já rezando a proteção do arcanjo Rafael. Então, no dia que você estiver passeando pelo Rio de Janeiro, sei que você vai querer ir no Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Praia de Copacabana, mas lá tem um outro lugar muito bonito para você ir. Paróquia de São Rafael, lá no bairro de Vista Alegre. É nosso convidado. Pode passar por lá e a gente quer ter o privilégio de conhecer você. Mas vamos ao tema que nos foi proposto para este dia inteiro de adoração ao Santíssimo Sacramento. Fechando as brechas. A gente vai perceber, é claro, o discernimento dado pela comunidade, todos aqueles que rezaram para esta quinta-feira de oração, o desejo de Deus através do que vai acontecer e vem acontecendo desde o terço que nós rezamos aqui ainda há pouco. A primeira coisa que eu queria dividir com você, eu acho que nós já estamos, como diz o ditado popular, carecas de saber. Nós vivemos dias que São Paulo escreve pelo menos em 5 cartas dele. Ele diz que são dias maus. Ele diz isso a Timóteo, ao povo de Tessalônica, por 2 ocasiões, ao povo de Corinto. E essas passagens de São Paulo, é claro, a gente contextualiza com o momento que ele viveu, mas elas são nitidamente para esse período que nós vivemos. Os dias são dias difíceis. E muitas vezes nós estamos achando que os dias difíceis decorrem apenas de atitudes de pessoas que de alguma forma têm o controle, o domínio de algumas coisas. Por exemplo, a gente está muito perto de escolher o governo da nossa cidade. Quem vai estar dirigindo? A gente está muito perto de escolher o governo da nossa nação e quem vai dirigi-la por alguns anos. E a gente está caindo, vejo alguns pelo menos, no pensamento de que essas pessoas, quer com boa ou não intenção, na verdade é contra elas. São essas pessoas, na sua e na minha vida, aquelas que talvez desejam o mal, fazem o mal, intentam o mal contra nós. Nós achamos que eles são os nossos adversários. É contra eles que nós devemos combater. É contra essas pessoas que a gente deve fechar as brechas, que é o tema da nossa pregação e do dia de hoje. E a gente cai num grande engano do mal, que o seu desejo é justamente que a gente tenha uma visão espiritual errada. Porque quando nós não sabemos contra quem lutamos, nós utilizamos as armas equivocadas. Quando nós não sabemos, São Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda carta dele, ele escreve claramente assim: não desejo que ignoreis as maquinações do diabo. Ou seja, São Paulo, ele deixa muito claro, lá na carta aos Efésios, mais à frente, ele vai dizer no capítulo 6 que não é contra pessoas que nós lutamos. São Paulo tem uma visão espiritual desse combate que nós vivemos enquanto igreja que milita nesse mundo. Então, o primeiro passo para a gente fechar as brechas
é saber contra quem. Porque senão eu posso me fechar a pessoas, a realidades, quando na verdade não é isso. Repita comigo: Senhor Jesus, olhando o tema desta manhã, o Senhor quer me ensinar a ter uma visão espiritual acerca de tudo que vivo na minha vida. Muitas lutas são travadas no campo humano, mas existem lutas que são travadas no campo espiritual. Dá-me o dom do discernimento. Eu preciso, Senhor, discernir contra quem estou combatendo. E eu queria que você pegasse o texto, que é o texto que é a base dessa pregação. Se você está com a sua Bíblia, quem está em casa, primeira carta de São Pedro, capítulo 5. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5. Versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Eu vou ler 8 e 9. Se você não está com a Bíblia, pode anotar. E se você está em casa, pegue a sua Bíblia, seu caderninho e anote. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Agora eu falo e você repete comigo. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Eu queria, com esta passagem, junto com você, é claro, nós vamos pegar algumas outras como exemplo, mas é esta que fundamenta esse momento de pregação. Que eu e você pudéssemos entender o que é fechar uma brecha, o que é tampar, não deixar o adversário entrar. E olhando para esse texto, a gente quer aprender 5 realidades espirituais em um combate contra o mal. 5 pontos que São Pedro vem nos ensinar através de sua carta, como lidar quando eu vejo que a porta de casa está sendo balançada pelo ladrão. O que eu faço para fechar? Queridos, eu venho do Rio de Janeiro. Precisa dizer alguma coisa, não? A cidade é maravilhosa, mas a gente vive botando tranca na porta. A gente vive olhando por onde o mal quer se aproximar. Interessante, até fazendo um paralelo, você sabe qual é? Vou fazer a propaganda sem dizer o nome. O aplicativo mais usado, está no top 10, usado no Rio de Janeiro. É um aplicativo que diz onde tem tiroteio. Motoristas saem, botam no aplicativo para saber o caminho, o trajeto. Ou seja, eu vou começar o meu dia fechando as brechas, tentando me desviar do caminho do mal, tentando me desviar do caminho que me traz insegurança. É isso que São Pedro está dizendo para nós. Repita comigo. Primeiro ensinamento que São Pedro me dá. Eu tenho um adversário. Você sabe qual foi a primeira tática do diabo com Eva? Tentar se tornar amigo. A primeira coisa que o diabo lançou no seu primeiro lançamento do mal
que foi no jardim do paraíso, no capítulo 3º do livro do Gênesis, ele tentou se apresentar como alguém que era amigo. A primeira coisa que nós temos que ter de discernimento espiritual na nossa luta contra o mal é: eu tenho um adversário, ele não é meu sócio no prazer desta vida, porque ele pode até promover o prazer momentâneo, mas no final, em algum momento da vida, vai vir a conta para a gente pagar. Até porque a tática dele tem uma estrutura final, que São João no capítulo 10, no Evangelho do Bom Pastor vai dizer: ele veio para matar, roubar e destruir. E ele, sendo nosso adversário, é evidente que ele vai se apresentar como algo agradável. Mulheres, me ajuda aqui. Você sabe quantas palavras uma mulher tem que pronunciar mais ou menos por dia para ela se sentir feliz? Sabe quantas? Dizem os estudiosos do assunto que uma mulher, ela se sente realizada em muitas ocasiões no diálogo. Dizem os estudiosos que entre 5 a 6 mil palavras por dia. Você sabe quantas palavras um homem precisa pronunciar para ele se sentir satisfeito durante aquele dia? 3 mil. Por isso é que homem responde assim, Por isso é que mulher fala: quando eu estiver falando com você, olha para mim. A mulher quer atenção, o homem vê o jogo, briga com o cachorro, fala com o filho e diz que está dando atenção à esposa. É diferente. Sabe onde é que eu quero chegar? Por isso é que o adversário chegou para Eva, apresentando-se. Veja que ele não faz afirmação, ele faz uma pergunta. Veja se isso não parece um diálogo de duas mulheres. É verdade que Deus disse que não pode comer daquela árvore? O mal, ele sempre vai ter. Por isso é que São Pedro, a primeira coisa que ele diz neste combate, para nós fecharmos as brechas contra ele, é: você precisa enxergar na sua vida espiritual que você tem um adversário. E hoje o que não falta, às vezes até dentro da igreja, é gente tentando diminuir a ação do mal. A gente não vai dizer que ele está espalhado aqui. Tem gente que sai na rua, dá um tropeção na pedra e diz: o diabo está vivo. Não, filho, isso é falta de atenção. Nem tudo é ele que faz, mas eu também não posso ignorar que ele existe. Eu não posso subestimar a sua ação no mundo. E onde eu e você vamos encontrar equilíbrio para ter essa visão? Dom do discernimento. Rezando. Quem reza, Deus mostra. Aquele que procura Deus, Deus revela. Eva, a primeira a ser tentada, ela enxergou a proposta do mal como sendo algo agradável. O diabo, na verdade, falou para ela: você quer ser minha sócia? E Eva aceitou. Você conhece o desfecho. Primeiro ensinamento desta carta de São Pedro é você enxergar: você tem um adversário. Repita comigo: eu tenho um adversário. Repita comigo: segundo ensinamento. Eu vou ler agora para você aqui um pedacinho deste texto. O vosso adversário, já aprendemos, anda ao vosso redor. Anda ao vosso redor. E aí São Pedro nos dá esse segundo ensinamento, que é: o mal tem um GPS. Aliás, você conhece o Salmo 33? Os olhos do Senhor estão fixos, repousam sobre aqueles que o temem. É verdade ou não é? Deus olha. Aliás, o nosso nome, vai dizer o profeta Isaías no capítulo 49, está gravado na palma da mão dele. Deus carrega-nos 24 horas. Mas olha o que São Pedro está falando quando o assunto é a luta contra o pecado. Ele anda ao vosso redor.
Diz para quem está do seu lado assim: os olhos do Senhor repousam sobre você, mas o diabo também te observa. Veja, olha só, por que você acha que o diabo apareceu no derradeiro dia para tentar Jesus? Quando ele se sentiu fraco, quando ele teve fome, o diabo foi lá e lhe apresentou as pedras, lhe apresentou o pináculo, lhe apresentou a cidade. Por quê? Porque o diabo estava ali ao longo daquele período que nós vivemos na quaresma, da tentação dos 40 dias. E ele chegava lá para tentar Jesus a todo dia, ao raiar do dia. Só que ele encontrava Jesus fortalecido na fé. Sendo Deus, ele não oscilava, sempre encontrou Jesus firme. Só que no 40º dia, quando o diabo chegou, ele viu que Jesus tinha fome. Querido, ele não ofereceu a Jesus nada além da proposta de saciar a necessidade que naquele momento Jesus demonstrava na sua humanidade estar passando. Quantas mulheres que eu atendo que dizem assim: diácono, passei pela dor do adultério, encontrei 3 amigas, elas disseram para mim, faz a mesma coisa. Porque onde estava a minha carência, a minha ferida, é justamente onde o mal vai tentar aproximar-se para oferecer o tratamento com o remédio dele, que não é remédio, é término, é envenenamento. Foi isso que aconteceu, segundo o ensinamento de São Paulo, para fecharmos as brechas contra o mal. Eu preciso entender uma coisa: ele está ao redor, ele tem uma lupa que aumenta a sua visão a meu respeito quando eu me torno vulnerável, quando eu me exponho ao perigo. E aí, a gente percebe, pelo menos aqui, quem é pai e mãe de adolescente jovem, que não tem uma clareza ainda razoável sobre a vida, como adolescentes e jovens têm uma capacidade de se expor sem enxergar que estão expostos ao mal. Não conseguem ver à luz de um dom do discernimento que aquela amizade, que aquele lugar, que aquelas músicas, que aquelas roupas, que aquele comportamento nada mais é o mal rondando e jogando a sua semente. E jogando a sua semente. Segundo passo, meu filho, é você entender uma coisa: os olhos do Senhor estão sobre mim, mas o diabo está buscando a quem devorar. Ele deseja se aproximar. E saiba, se tem um dom do Espírito Santo que está lá no livro do profeta Isaías, que eu acho que o capeta já ouviu falar dele, é o dom da paciência. Ele não tem pressa. Ele espera o momento, a ocasião certa. Ele sabe como chegar. Ele vem como veio com Eva. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que, quando a serpente aparece a Eva, Adão não estava na hora? Adão gostava de dormir, né, gente? Vamos combinar. Saiu uma mulher da costela e ele não vê? Isso é para você, homem. Olha para cá, homem. Você que é casado. Toda vez que o mal se aproxima de uma casa e não encontra um homem à estatura de São José, um homem de Deus, ele faz a festa como fez no jardim do Éden. Se Adão tivesse ali um taco de beisebol e a serpente vem, e ele chega e vê a mulher dele sendo tentada, qual seria a atitude de Adão? Meu irmão, aqui mando eu. E pronto. Quando o homem não está presente, toda a casa se torna vulnerável. Toda ela. É da estrutura do homem a defesa. É da estrutura. Como diácono, eu sou casado, tenho um filho de 14 anos, mas quando ele era pequenininho, até hoje é assim. Quando ele está molinho com febre, quando está lá jururu porque está doente, virose, ele quer ficar no colo da mãe. A mãe aconchega,
Mas quando ele está com medo, interessante, nosso quarto, quarto dele, sala e banheiro, tem um corredor. Quando ele era pequenininho, e ele tinha que ir no banheiro de madrugada, ele nunca chamava a mãe. Pai, me leva no banheiro. Você acorda 3 horas da manhã, depois vai para o trabalho de novo, você não pega no sono, e você lembra que a esposa ainda iria ficar no dia em casa, poderia dormir um pouquinho mais tarde. Eu falo, por que esse miserável não chama a mãe? Eu levantava, levava ele no banheiro. Voltava. Ele foi crescendo. Chegou uma época na vida dele que ele parou de gritar e pedir para levar no banheiro. Ele gritava, pai! Eu falava, oi! Você está aí? Falei, não, abestado. Tô! Ele levantava, abria a porta e ia no banheiro sozinho. Ele já não queria só a presença, ele queria a certeza de que eu estava próximo. Homem, você precisa entender que a sua maior missão como homem, marido, casado, é proteger a sua família e levar a provisão espiritual para dentro de casa. Veja o que aconteceu com Eva. O mal olhou e só encontrou a presa. Não encontrou o defensor. Não encontrou o protetor. Repita comigo. Eu tenho um adversário. E ele está me observando. Agora olha para cá. Anda ao redor de vós, como um leão que ruge. Olha só. Você sabia que o animal que mais tem dificuldade para caçar, na caça, é o leão? Por incrível, é o rei das selvas, é o mais forte, o mais temido. Mas sabe por que ele tem dificuldade? Porque ele faz barulho. Você sabe qual é o animal que mais consegue dar o bote mortal, e quando ele chega, a presa não consegue sair? O jacaré, o crocodilo. Você não vê ele dentro d'água. Ele não faz barulho. O leão ruge. Repita comigo. No meu discernimento espiritual, eu preciso entender. O mal sempre vai deixar um rastro de que ele está por perto. Ele não consegue ficar em silêncio. Ele dá sinal de que ele vai dar o bote. Eu preciso apenas ouvir, enxergar com os olhos e ouvidos de Cristo Jesus. Quando a gente começa a ter essa clareza, as brechas vão se fechando mais facilmente. A gente percebe o seguinte: o mal. Você já reparou que tem pessoas, uma pessoa que é mentirosa. O que uma pessoa que é mentirosa tem que ter de virtude? Boa memória. Eu minto aqui, minto acolá. Daqui a pouco eu estou mentindo lá, a mentira tem que ser igual. Ué, mas você não falou que tinha sido assim? Tem gente que não consegue entender uma coisa. Na nossa luta contra o mal, por mais ágil que o mal seja, por mais ardiloso, no meio dessa tramóia, nós, filhos de Deus, pela inteligência que Deus nos deu, Ele vai nos dar a capacidade de ver. E isso aí não é de Deus, não. Isso aí não é para mim, não. Isso aí não é para um filho, uma filha de Deus participar. Um dia desse nosso filho falou assim: pai, mãe, a gente quer ir numa festa. Falei, beleza. Onde? Uns 10, 15 quilômetros do nosso bairro. Beleza. De quem é a festa? É do meu amigo. Qual amigo? Fulano. A gente nem sabia o nome do guri. Da onde ele é seu amigo? Do curso. Eu falei, mas você está no curso há 3 semanas. É seu amigo? Qual o nome da mãe? Não sei. Nome do pai? Não sei. Sobrenome dele? Não sei. Quantas vezes a gente já falou com a família dele? Não sei. E é seu amigo?
O meu e o trabalho da mãe dele foi um só: mostrar para ele que ele precisa construir dentro dele um caminho de visão para ter discernimento do que é para ele e do que não é para ele, daquilo que é devido a ele e daquilo que não é devido para ele. Mas eu e você também temos a mesma realidade. Escuta o barulho, porque o leão ruge, ele vai dar sinal de que está perto. Quer ver uma coisa? O marido chega em casa, desliga o celular e faz do celular quase que uma relíquia que ele bota dentro do cofre, ninguém pega. Tem senha decodificada, se alguém apertar até explode. Só fala no celular no banheiro. Ou o filho a mesma coisa. Você está esperando o quê? Eu era criança, quando eu voltava do colégio, a minha mãe fazia assim: abria a mochila. Lembra daqueles estojinhos que corria assim de madeira? Eu sou dessa época. Minha mãe via uma borracha que não era minha e falava: de quem é essa borracha? Lá em casa tinha uma sandália chamada Melissa. Aquilo não doía no corpo, aquilo doía na alma. E você sabe que quando mãe joga, você pode até se esconder atrás da pilastra, que aquela sandália fazia curva. Eu tinha medo de trazer coisas, até sem querer. Mas a minha mãe ficava ali vigiando. Hoje, pai e mãe não sabem nem o nome do professor do filho. Quem está levando, eu sei das realidades de profissão, precisamos trabalhar, ninguém precisa dizer isso não, porque eu trabalho todo dia eu vou para o meu trabalho, de 8 às 18. Mas olha só, se eu não cuidar dos meus, quem vai cuidar por mim? Eu preciso criar em mim essa dimensão, porque minha mãe via, ela mandava eu devolver. Porque eu devolvia, eu desempenhei em mim um hábito. O que não é meu, não é para mim. Na vida espiritual é a mesma coisa. Eu preciso entender os sinais. O filho está chegando de madrugada, já está chegando 2 dias depois. O leão está rugindo debaixo do nosso nariz e a gente não está fazendo nada. E depois que o caldo entorna, padre, diácono, bispo, onde errei? Escuta o rugido do leão, porque ele vai deixar um rastro de que ele está perto, porque é da natureza dele. É da natureza dele. Repita comigo, terceiro ensinamento. O mal faz barulho. O mal vai deixar rastro. E agora, diz São Pedro, como o leão rugindo, buscando a quem devorar. Quarta atitude. Ele busca quando nós estamos distraídos. Quando a gente se distrai. Quando a gente se torna vulnerável. Quando a gente não protege aquilo que deve ser protegido. Não sei se você gosta de história, mas na mitologia grega tem um personagem chamado Aquiles. Já ouviu falar nele? Ele ficou estigmatizado por causa do quê? Por causa do... Pode falar mais alto. Todo mundo quando fala assim, esse é meu calcanhar de Aquiles. O que a gente está querendo dizer quando a gente fala isso? Esse é o meu ponto fraco. A mãe de Aquiles, quando ele nasceu, diz a história, tinha um rio que banhava. E segundo a mitologia, quem se banhava por inteiro naquele rio tornava-se imortal. Tanto que Aquiles é também conhecido pela Batalha de Troia, de Homero. A mãe de Aquiles queria que o filho dela fosse o cara do pedaço do seu tempo. E foi banhar Aquiles no rio. E pegou o bebezinho, segurou-lhe os pés e afogou o moleque no rio. Depois que ele desceu até o braço dela ser molhado, ela levanta Aquiles e o moleque cresce forte, batalhador, lutava, vencia. E teve uma batalha muito grande. Ele já tinha visto amigos dele morrendo e ele foi se vingar.
E quando Aquiles chega para essa batalha, ele vai todo armado, protegido. E como ele já estava acostumado a vitórias, isso é um grande desafio para mim e para você no mundo espiritual. Quando a gente se acostuma com vitória, existe uma palavra chamada zona de conforto. Eu começo a me acomodar, eu estou vendo Deus agir e eu começo a não ser mais vigilante como deveria ser. Aquiles já tinha vencido tanto que para ele aquela batalha era mais uma batalha. Só que o adversário dele envenena uma flecha. E ele mira aquela flecha justamente na única parte do corpo de Aquiles que não tocou na água. Qual foi? Onde a mãe dele estava segurando o pedaço do seu calcanhar. E ali era o lugar vulnerável de Aquiles. Aquela lança envenenada acerta-lhe justamente no lugar que ele tinha por fraqueza. Você lembra da história, da passagem de São Paulo? Eu tenho um espinho na carne. Tanta gente tenta decifrar que espinho é. Mas São Paulo diz assim: eu tenho alguma coisa me ferindo, que tenta me derrubar, que me dói, que me machuca. Eu vou além. Ano passado eu estive em Assis. E quando a gente vai na Porciúncula, na cidade de Assis, do lado tem uma roseira que não tem espinhos. Conta-nos a história que São Francisco de Assis, quando ele se sentia tentado na sua carne, ele se jogou naquela roseira. Como quem diz: já que o mal quer me levar a pecar, eu vou levar o meu corpo em servidão. Eu tenho domínio sobre o meu corpo. Quem domina a minha vontade sou eu. E ele se lança naquela roseira cheia de espinhos. E até hoje, nunca mais brotou espinhos naquela roseira. Aquiles tinha um calcanhar. Você sabe, eu sou carioca, posso te ensinar isso com todas as letras. Quando você está exposto ao perigo, a primeira coisa que você faz é se proteger, não é isso? É se esconder. É tentar fazer com que você não esteja no raio de mira do seu adversário. Aquiles estava lutando e ele nunca iria imaginar que, todo protegido, a única coisa que ele tinha que esconder era o pé. Talvez você seja contra a bebida, a droga, o adultério, a mentira, o jogo, a fornicação. Eu não sei, a fofoca, vive dividindo a paróquia e a igreja, semeando a discórdia em família. Aquele grupo de WhatsApp vive em paz até você botar a mão no seu celular. Não sei, eu só sei de uma coisa: se Aquiles tivesse se policiado, eu vou lutar até de lado, porque aqui é o meu ponto fraco. Meu irmão, minha irmã, quando a gente não entende isso, a gente se expõe ao perigo. Eu tenho um amigo que venceu o alcoolismo. E ele diz assim: diácono, se eu estiver numa mesa de bar, a minha luta é contra a bebida. A pastoral da sobriedade nos ajuda tanto nessa hora. Ele falou o seguinte: se eu chegar numa mesa de bar e tiver uma caixa de fósforo, eu começo. Só na caixa de fósforo eu bato cano. Meia hora depois, eu já pego o talher e o prato. 1 hora depois, eu já estou na mesa. Se tiver 3 mulatos e uma cerveja, com 2 horas eu já estou sambando, dançando e bebendo todas. Sabe por quê? É o meu calcanhar de Aquiles. A ferida está ali. É ali que eu não posso me expor. É ali que eu preciso vigiar. É ali que eu preciso proteger. Eu e você também temos o nosso. Nós também temos os lugares da nossa vida onde a gente precisa de uma proteção um pouco maior. Você conhece a luta de Davi e Golias, né? Cantávamos aqui ainda há pouco, um pouco dela com a Ana. Onde Davi acertou Golias? No único lugar que alguém que luta precisa ter exposto os olhos, porque senão ele não vê. A fronte. O capacete protege daqui, mas não protege a fronte.
Davi acerta justamente onde o seu adversário estava exposto, estava ali vulnerável. Eu e você precisamos entender, ele está procurando, ele está ao redor, mas ele procura justamente lançar a semente. Outra coisa, gente, o diabo não quer ter trabalho, ele já sabe onde é que é, então ele já vem com a bandeja pronta ali. Você viu, há poucos dias celebrávamos o martírio de São João Batista. Ele sabia o que Herodíades queria. Ele viu a menina dançando. Era claro que ao perguntar à menina, o diabo já sabia e tinha semeado que era João Batista, que nem naquele ambiente estava. Sabe por quê? O mal sabe como apresentar para mim e para você. E são essas brechas que a gente precisa fechar. Se eu sei que eu tenho uma fraqueza nesta área da minha vida, eu preciso reforçar a segurança nesta área da minha vida. Um dia desse, dormindo lá em casa, a gente tem um cachorro, escutamos um barulho. Eu não escutei, quem escutou foi Ana Paula. A minha acorda, você escutou? Você sabe que diálogo, 3 horas da manhã, parece conversa de bêbado. Você escutou o barulho? Eu estou dormindo. Eu falei, eu estou escutando o barulho agora. Você falando. Ó, escuta. E eu não escutava nada. Tem alguém aí em cima do terraço. Eu falei, vai ter o trabalho de subir e o trabalho de descer. Ela falou assim, vai lá ver quem é. Foi a única hora que eu consegui abrir o olho, foi essa. Quando ela disse assim, vai lá ver. Eu olhei para ela e falei assim, vai você. Ela, não. Porque pode ser um ladrão. Eu falei, então eu posso ver o ladrão. Quando a gente... Você sabe por que eu não levantei? Tem um cachorro no quintal, as portas têm travas, as janelas têm grades. Eu me senti seguro. Quando eu fecho as brechas, eu tenho uma sensação de segurança. Quando a minha vida espiritual com Deus está caminhando do jeito que ela precisa caminhar, eu me sinto forte na luta contra o mal. E aí, mais à frente a gente vai entender os 2 verbos ditos por São Pedro. Mas eu começo a resistir o mal. Eu começo a lutar contra o mal. Não que eu tenha força suficiente, mas eu sei que quem está comigo é muito mais forte do que o mal. Eu preciso ter essa certeza e visão espiritual. Se ele está ao redor, ele vai fazer barulho. E ao fazer barulho, a gente visualiza esse 4º ponto que estamos partilhando. Não estar distraído. Olha para esse irmãozinho que está do seu lado, sua irmã, e diz assim, meu irmão, você tem um calcanhar de Aquiles. E você precisa proteger isso aí na sua vida. Essa área, para que o mal não triunfe. Interessante que as estatísticas na nossa cidade, algumas pessoas pensam que o Rio de Janeiro está pegando fogo, mas é só no verão, fica tranquilo. No Rio de Janeiro a gente tem 4 estações. O verão, o calor, o pegando fogo e o fogaréu. São as 4, lá é sempre 40 graus. Mas é interessante que a gente aprendeu, ou pelo menos estamos tentando aprender, como colocar o nosso calcanhar de Aquiles para dentro do caminho. É o estado do Brasil onde mais se tem carro blindado. Precisa dizer alguma coisa? Se no campo humano a gente aprendeu, no lado espiritual a gente também precisa aprender. No lado espiritual a gente também precisa enxergar. E repita comigo, o 5º ensinamento que eu aprendo nesta carta de São Pedro é como vencer, é como fechar as brechas. Resisti-lhe fortes na fé. Resisti-lhes fortes na fé.
a gente percebe que São Pedro está dizendo aquilo que São Paulo diz em Éfeso, ao povo de Éfeso, quando ele vai falar da armadura do cristão. Resistir. Você imagina alguém aqui do outro lado, empurrando este ambão contra mim. E a pessoa faz força. O que é resistir? É fazer força contrária, na mesma ou maior que eu estou recebendo. Esses dias eu partilhava, hoje à noite a gente tem um grupo de homens que rezam lá na paróquia com a gente, já estou indo para lá, para a gente estar junto, e eu partilhava com eles. Na minha infância, eu morei num lugar muito violento no Rio de Janeiro, e lá a gente resolvia tudo no futebol, os meninos, e na força. Então quem é que namorava a menina mais bonita? Era o mais bonito? Não, era quem era mais forte. Tinha um garoto que cresceu comigo, e esse menino, ele era um ou 2 anos mais velho do que eu. Eu morava no 3º andar, ele morava no 1º andar. E eu descia de tarde para jogar minha bola, soltar minha pipa, brincar de bola de gude ou peão. E esse garoto, eu e ele, éramos como água e azeite. A gente não conseguia conversar mais do que 1 minuto fraternalmente. Eu não sei se tu está conseguindo entender. Só que ele tinha uma realidade. Ele era mais corajoso do que eu. Isso é para não dizer que eu sou medroso. Ele era apenas corajoso. E ele era um pouquinho mais forte. Todas as vezes que eu descia e ele estava brincando, eu subia chorando. Porque ele sempre me batia. E minha mãe já estava acostumada. Lá vai ele, mas quando voltar, vai voltar chorando porque apanhou. Só que teve um dia que meu pai estava em casa. Isso deve ter sido no final de semana. Eu tinha lá meus 12 anos, 11 anos. E meu pai sabia que esse rapaz, o apelido dele era Careca. Esse rapaz, toda vez que eu descia, ele vinha e partia para dentro e me batia e eu subia chorando. Teve um dia que meu pai, eu acho que ele vendo o filho apanhar, ele me viu entrar, sala dentro chorando, e ele falou: volta, desce, vai lá agora. Meu pai é um homem de Deus. Vai lá agora e enfrenta ele. Ah, querido, eu já tinha largado a fralda há muito tempo, mas naquele dia eu precisei de uma bem grande. Eu não disse nada para o meu pai, mas os meus olhos falavam: pai, ele sempre me bate. Para que eu vou voltar? Para apanhar mais uma vez? Mas eu via meu pai só apontando: volta. Eu desci 3 andares, como se eu estivesse descendo aqueles prédios lá das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Eu demorei umas 3 horas para chegar lá embaixo, para ver se meu pai ia dormir, esquecia. E está lá o Careca parado, imponente, me esperando. Quando eu desci, ele estava assim a uns 5 metros de distância. Os olhos dele diziam assim para mim: vem, vem, só vai ser mais uma surra. Na janela estava meu pai, esperando. Você quer apanhar de quem hoje? Dele ou de mim? Eu nunca apanhei do meu pai na vida. E esse rapaz, eu confesso a você, eu não sei de onde saiu a força. Coragem eu não tinha, vontade muito menos. Eu olhava para o meu pai, olhava para o Careca, olhava para o meu pai, olhava para o Careca. Eu falei: vamos acabar com essa brincadeira, ou eu morro de apanhar, e volto chorando, acabou, só mais uma surra. Lembra do Usain Bolt? Eu tomei uma distânciazinha assim. Briga de menino, de criança. Eu corri na direção dele. Eu sempre fui gordinho. Eu falei: não sei nem como começar a briga, mas eu acho que se eu jogar meu peso nele, acabou a briga. Isso é tática de gordinho. Eu pulei em cima daquele rapaz.
ele deve estar até hoje procurando saber o que aconteceu naquela tarde. Ele saiu, parecia que tinha lutado contra uma onça, um leão. No dia seguinte, desço eu com a minha bola, corinho, na época, aquela bola corinho. Fui jogar bola, tá o careca. Olhei para ele. Vai querer jogar hoje, meu irmão? Ele, não, hoje não. Uma surra. Cessou o período de derrota. Resista. O que meu pai fez comigo é o que São Pedro está dizendo. Resista, faça força contrária ao mal, mas saiba, as suas armas são diferentes. Eu já vi muita família ser reconstruída a partir do rosário. Eu já vi muita família ser reconstruída a partir da missa diária. Eu já vi muito filho abandonar um mundo perdido, porque uma mãe ou um pai de joelhos em casa não cessava de orar por ele. Resista. Agora, quando a gente não faz força contrária, aí, querido, a gente vai cantar igual o mundo canta. Deixa a vida me levar, já que está todo mundo descendo, vamos descer também a ribanceira. E aí a gente começa a entender que nessa luta espiritual, a nossa parte é resistir na fé. Nesse grupo de homens que eu conduzo às quintas-feiras, é o terço dos homens da minha paróquia. Toda quinta, aproximadamente 2.500, 3.000 homens. Hoje vai ter esses homens lá rezando. Teve uma mãe que me procurou em 2015 dizendo: diácono, meu filho está se envolvendo com as drogas. Eu não sei mais o que fazer. Ele está num processo de caminhar na crisma, mas não sabe. Chamei o garoto para conversar. 16 anos, 17 anos. Moleque maior do que eu. Pensa numa pessoa tatuada. Coxa, braço, testa, todo tatuado. Quando ele veio, eu falei: meu Jesus, que encomenda, né? A gente olha. Eu falei: meu filho, tudo bom? Aí a gente vai ouvir a história. Ele não caiu nessa vida à toa. Ele foi empurrado para ela. O mal encontrou só a facilidade da ocasião. E esse menino começou a tentar largar aquilo que ele havia recebido numa bandeja no pátio de um colégio. E aí, eu vi nele sinceridade, desejo de abandonar, de fechar essa brecha, que era a brecha das drogas. Eu falei com ele e com a mãe, eu falei o seguinte: olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar a minha agenda pessoal, e eu queria que 30 dias você andasse comigo. Todos os compromissos que eu tenho na igreja, você fosse comigo. Mas como eu sei que você estuda de manhã, eu vou selecionar os da noite, da semana, e não vou te passar tudo para você também ter um bom sono. Mas sábado e domingo tu vai andar comigo. Topa, topo. E fomos tentar fechar essa brecha. E ele começou a caminhar conosco nesse grupo de homens. Depois que esse menino estava vencendo, caminhando em sobriedade contra o vício da droga, numa noite nossa, acaba o nosso grupo do terço. Alguns ainda ficam um pouquinho, bate um papo, a gente se cumprimenta, a maioria vai embora logo. Ele veio igreja dentro correndo, esbaforido. Diácono. E não conseguia falar. Eu falei: calma, filho, fica tranquilo, eu vou ficar aqui, quando o tempo for necessário. O que houve? Ele está aí. E ele quem? Tem tanto homem aqui dentro. Ele falou: o cara que me vende droga no colégio veio hoje aqui na igreja. E eu falei: onde é que está teu espanto? Aqui é lugar de gente assim. Tu está aqui, eu estou aqui. Por quê? Porque a gente quer fechar as brechas. Não, mas ele me viu. E eu falei: quanto tempo que ele não te vê comprando? Ah, já tem tempo. Então deixa ele te ver aqui. Que bom que ele te viu aqui, né? Quem sabe não vai ser você. E esse menino, todo dia tinha que ir para o colégio. E todo dia esse cara era o cara que levava droga. E distribuía para 3 dentro do colégio, que fazia distribuição para o restante. Esse cara que distribuía nesse colégio, 3 bairros depois do meu, hoje, quando eu digo hoje, nesse tempo, toda quinta-feira, está rezando o terço na nossa paróquia. E esse menino se associou a ele para forçá-lo, no bom sentido, a perseverar na fé. Além de você
resistir, você precisa ser instrumento de resistência com aqueles que estão perto de você. Você resiste por você, naquilo que é o seu calcanhar de Aquiles, mas você precisa ajudar quem está perto de você a encontrar fé, para resistir também os dias maus. É essa a nossa dinâmica de filhos e filhas de Deus. À medida em que eu me protejo, à medida em que eu estou fortalecendo-me, é para que eu também seja instrumento de fortaleza na vida dos outros, para que eu possa ajudar outros também a caminharem. Diferente de Aquiles, exposto, vivendo como todo mundo vive, fazendo o que todo mundo faz, vestindo-se como todo mundo se veste. Eu e você viemos a esta quinta-feira de adoração para encontrar um modo, não é de blindar, mas é de fechar. Quem aqui tem portão de ferro em casa? Levanta a mão. Você sabe o que significa ferrugem? Sim ou não? Interessante que uma chapa de ferro, quando a gente vê um pontinho de ferrugem nela, no nosso portão, a gente não dá importância nenhuma. O que é um pontinho numa chapa de ferro desse tamanho? Aí vem outro pontinho que se junta na chuva da semana seguinte. Aí vem outro pontinho que se junta. Quando a gente vai dar conta, aquilo que era pequenino, que eu não fechei, que eu não protegi na minha vida, já arrumou um sócio. E tem uma coisa, se você acha que o diabo não tem sócio, São Miguel Arcanjo, quando varreu Lúcifer da presença de Deus, 1/3 dos anjos foram com ele. Ele tem uma sociedade ilimitada. Ele tem quem trabalhe para ele. Ele tem inclusive instrumentos que trabalham para ele. Olha o que estão fazendo com as nossas crianças no campo ideológico nas escolas. Olha o que estão fazendo com os nossos jovens. Eu tenho jovens nossos que passaram pelas minhas mãos no grupo jovem, que entraram agora para fazer faculdade nas melhores faculdades do Rio de Janeiro e sequer vão à missa, porque estão tentando desconstruir a fé que pai e mãe colocou, tentou desconstruir a fé que a igreja colocou. Por isso, nesse primeiro final de semana de outubro, quando você for votar, pense muito bem, porque infelizmente a gente sabe que tem muita gente que está sendo instrumento para desconstruir aquilo que é a verdade do Evangelho dentro da nossa casa. Um governo não pode ensinar se é menino ou se é menina. Um governante não pode ensinar se um filho tem que pedir bênção ou não tem que pedir bênção. Isso é atribuição sua, minha, de pai e de mãe. A gente precisa entender isso, porque estão tentando desconstruir, tirar a minha autoridade paterna. Enquanto pai, quem dá ordem sou eu. Eu não sei a matemática, eu não sei a biologia, eu não sei história, eu não sei geografia. Por isso ele vai para o colégio. Mas de comportamento, quem ensina somos nós, família, e não o governo. Não é atribuição dele. E olha o que está acontecendo nesse progresso famigerado que a gente está vendo agora, construído por uma ideologia, tirando muitos dos nossos. Como eu escuto, diácono, foi coroinha. Foi coroinha. Esses dias eu fui numa capela, eu não vou dizer o nome, evidentemente, nem da capela, nem tampouco do santo. A maior condenação criminal do Rio de Janeiro. Está lá a foto dele, há quase 45 anos atrás, como coroinha na igreja. Isso não é prerrogativa de ninguém, mas teve uma formação moral com os pais. Em algum momento, não conseguiu ter o discernimento de que precisava fechar a brecha. E infelizmente, quando a gente não fecha a brecha, o mal não precisa da porta inteira aberta. Ele consegue entrar porque ele é travestido de serpente, vai dizer lá o livro do Gênesis. E para concluir, saiba, se eu e você não fechamos a brecha, o mal não quer a gente fora da igreja. Não, que isso, diácono? Ele quer que a gente se perca, ele quer que a gente vá para o inferno. Lá na casa dele. Não, sim, isso é verdade. Mas saiba, a maior tática do mal é manter um filho de Deus na igreja
vivendo uma vida dupla. O escândalo é 3 vezes mais benéfico para o diabo do que se você sair da igreja e ninguém te percebe. Porque aí ele perdeu você. Aliás, ele ganhou você. Mas a tua queda, a minha queda, pode levar mais alguns com ele. Por isso ele quer a gente na igreja com uma frestinha aberta, naquele caminho que ele sabe. E eu e você sabemos onde nós somos vulneráveis. Fecha os seus olhos um instante. Repita comigo: Senhor Jesus, eu preciso neste dia de adoração à tua presença viva. De adoração à tua presença viva. Fechar as brechas da minha vida. Fechar as brechas da minha vida. Eu preciso, Senhor, Eu preciso, Senhor, enfrentar enfrentar o mal, o mal, protegendo o meu calcanhar de Aquiles. protegendo o meu calcanhar de Aquiles. Eu sei onde ele está, Eu sei onde ele está, mas o mal também sabe. mas o mal também A sabe. flecha dele virá ali. A flecha dele virá ali. Por isso eu preciso me proteger. Por isso eu preciso me proteger. Eu preciso fechar estas portas. Eu preciso fechar essas portas. Resistir na fé. Resistir na fé. As minhas armas As minhas armas não são humanas, não são humanas, são espirituais. são espirituais. Ajuda-me, Senhor, Ajuda-me, a Senhor, enxergar a enxergar com os teus com olhos os teus olhos a batalha que me encontro. a batalha que me Não é contra pessoa alguma, não é contra pessoa alguma, mas é contra o mal. mas é contra o mal. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me. Protege a minha casa Senhor. Protege a minha casa contra tudo que vem contra tudo que vem do mal, do mal, visível ou invisível, visível e invisível, que nós podemos perceber ou não. que nós podemos perceber ou não. E eu te peço, Senhor, E eu te peço, Senhor, aquilo que não consigo enxergar, aquilo que não consigo enxergar, me dê o dom do discernimento, me dê o dom do discernimento, para que eu possa, com o vosso Espírito, para que eu possa com o vosso Espírito perceber. perceber. O leão está rugindo perto. O leão está rugindo perto. É tempo de fechar as É brechas. tempo de fechar as brechas. É tempo de proteger a minha vida pessoal. É tempo de proteger a minha vida pessoal. É tempo de proteger a minha família. É tempo de proteger a minha família. Programação televisiva, Programação televisiva. músicas pornofônicas, Músicas pornofônicas. roupas, Amizades. amizades, prazeres. Prazeres. Dá minha visão espiritual. Dá-me a visão espiritual. É tempo de fechar as É brechas. tempo de fechar as Eu brechas. me uno a ti, Eu me uno. porque eu pertenço a ti. Porque eu pertenço a Todo o meu ser, ti. Todo o meu ser. eu e minha casa, Eu e minha casa. pertencemos a ti, Senhor. Pertencemos a ti, Senhor. Cante conosco, rezando. E através da canção, eu convido mesmo você até ficar de pé. E com uma canção a gente rezar. Com uma canção a gente entender que em toda batalha, a distração é o que há de pior. Olhe para cá. Quando Sansão foi se casar com Dalila, o pai de Sansão disse assim: meu filho, não tem nenhuma menina entre nós, e tu quer buscar uma mulher no campo do adversário? Deus dá sinais. Sansão casou com Dalila e morreu cego, humilhado. Davi foi para um terraço, de tarde. Um rei tinha acabado de acordar, diz o texto. Ele levantou-se da cama porque estava dormindo. Um rei dormindo até de tarde. Quando a gente começa a negligenciar, quando a gente começa a não ouvir a voz de Deus, quando a gente negligencia a nossa fé, o mal começa a entrar. Levanta os teus braços, canta, reza. Não, não há. Não, não há. Não, não há. Não há mal Que me possa. que me possa vencer. Você conhece? Não, não há. Não, não há. Não, não há. Não há mal
que me possa vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Não, não há. Não, não há. Não, não há. Não há mal que me possa vencer. Se estou revestido da armadura de Deus, não há. Não há. Não, não há. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.